Degustar aqui sobre esse debate do professor Ariel com o Lucas Banzoli. Simplesmente, pô. Cadê a escritura? É simples, pô. Católicos, leva a Bíblia. Vamos focar mais na escritura. Porque a escritura tem toda a prefiguração eucarística, tanto no Velho Testamento, que são sombra do Novo Testamento, pra gente entender o que, cara? Ah, mas pais da igreja fulano, ciclano, não acreditava, tal, etc. Mas Cristo fala bem claro, fazer isso em memória de mim, cara. Tanto no Velho Testamentário, se você for prestar atenção, tinha sacrifício com animal. No Novo Testamento, o único sacrifício salvífico é Cristo. Tem todo o contexto, toda a prefiguração, cara, que vai degustando com o passar do tempo, o magistério vai entendendo a transubstanciação, vai entendendo tal, etc, para chegar hoje nesse contexto, a Eucaristia. Que os protestantes negam. Cara, pelo amor de Deus, pô. Vamos aqui, eu vou usar um termo aqui muito interessante, um estudo que eu fiz com o nosso professor Paulo Leitão, né, que intercede por nós, meu irmão. Cara, você faz falta nessa apologética, cara. É só, vamos aqui. A Santa Missa, que é a atualização do sacrifício de Cristo, cara. Jeremias 33, 17, 18 e Malaquias 1, 11, deixa bem claro. O sacrifício salvífico vai atualizando com a Santa Missa. Se não tivesse sacerdote, não tinha a atualização do sacrifício de Cristo, cara. Que isso deixa bem claro em Jeremias 33, 17, 18 e Malaquias 1, 11. Acaba o debate, cara. E o termo usado nos evangelhos, é só pra gente entender um pouquinho aqui, ó. Vamos degustar isso aqui, ó. O termo, ó. São Paulo diz aqui, ó, em 1 Coríntios 1:10, ó, já que é um único pão, nós, embora somos um só corpo, visto que todos participamos do mesmo, desse único pão, é um único só pão. Que pão, cara? São Paulo está ensinando, falando. E o termo grego usado aqui em fazer isso em memória de mim foi o termo amnese, porque o grego é muito profundo, né? Então, e lá, ó, tem a diferença, cara. Em Mateus 26, 26, ele usou o termo milemon. Simples lembrança, mas a amnésia ali, fazer em memória, é um termo que fazer isso em memória de mim, cara. É simples entender isso, pô. Não é simplesmente uma lembrança. Como em Mateus 26 ali, com a mulher, que ele dá testemunho. 26, 26, não, Mateus 16, para a Eucaristia, ele usou o termo amnese, que não é uma simples lembrança. O termo atual, mais uma vez, Jesus também usa no Evangelho em Mateus, termo lembrança, normal, né, etc, né? Quando ele fez não lembrar da multiplicação dos pães, lá em Mateus 16, 9, ele usou outro termo. Ó, o termo usado por São Mateus, milemon. Tem todo um contexto, cara. Mas os caras ficam, mais o pai, fulano, ciclano, meu irmão. Bíblia, Escritura. Só lá a Escritura tem todo esse termo. Que ficou a desejar nesse debate, que eu vi o debate tudo, cara. Todo momento o Lucas Banzoli, ele ataca, pô. E o Ariel caiu um pouquinho nessa tática, né? Não tem como, cara. O protestante ele vai tentar provar, mas não tem como, que a Bíblia não deixa essa brecha nenhuma, cara. Vamos aqui, só degustar um pouquinho, né? Que eu não vou seguir tudo isso aqui, né? Claro, né? Segunda, que é a última, vai ser o Thiago Brunet. E
nas quartas-feiras a aula de Teologia na Veia. A aula é comigo também ao vivo às 20 horas e na sexta-feira tem mentoria. Isso é um mês inteiro na FTB do projeto de teologia protestante, cara. Cultura protestante. Bíblica, então vem com a gente, clica no link que tá na descrição do vídeo ou fixado aqui no chat. Ok, falei bastante. Tempo na tela. Banzoli, bebe um pouquinho de água, você vai ficar 10 minutos falando da Eucaristia agora, sem pausa. O tema é Eucaristia e com a palavra inicial, professor Lucas Banzoli. Bora. Obrigado. Bom, quero começar aqui com uma citação do cardeal Bellarmino, que, como o Ariel sabe, é um santo e doutor da Igreja Católica, que era também a Aí. Cadê a Bíblia? Então, mas já começa errado. Nós temos que começar com os versículos que falam sobre a Eucaristia. O cardeal, Bellarmino, tal, etc. Piriri, parará. Não, o debate é Bíblia, cara. Para depois a gente entrar nos pais para ver o que eles pregaram e ensinaram sobre isso. Mateus, Marcos, São Lucas, Evangelho de São João e as cartas paulinas falam da Eucaristia. Então nós temos que usar esse termo. Pegar nessa tese, ó, a Bíblia está falando isso, Cristo fala, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Certo? Simples entender isso. Vou ter que anotar aqui também quem está citando, né? Cardeal Bellarmino. Já resumindo, cardeal Bellarmino não via a transubstanciação na Escritura. E também, se você for procurar transubstanciação na Escritura, você não vai encontrar. Simples entender isso, mas vamos lá, né? A maior autoridade na época da Contra-Reforma Católica, né? E ele escreveu na Ó obra a cara dele desse sobre Lucas o Banzoli, cara. sacramento da Eucaristia, livro 3. Olha só, cara. O cara parece que tá possuído, misericórdia, cara. Usado mesmo pelo diabo mesmo, pelo espírito da besta, Apocalipse 13, 5 e 6, cara. A besta irá usar os falsos apóstolos, os falsos profetas, Judas 1, 8. Olha só, cara. Incrível, bem que o Thales Nunes falou. Misericórdia, cara. Capítulo 23, ele escreveu o seguinte: não é de todo improvável que não haja na Escritura passagem clara e expressa que prove a transubstanciação sem a declaração de igreja, como disse Scotus, com justiça. Olha só, São Bernardino está falando que não acha na Escritura o termo transubstanciação, mas ele acredita na Eucaristia. Olha só. E aqui já começou errado, cara. São São Bernardino, em 1542 e 1621, não negava a Eucaristia. Pelo contrário, ele foi um dos maiores defensores da doutrina católica sobre a Eucaristia e a presença real de Cristo durante a Contra-Reforma. Olha só, o que ele não encontrava específico na Escritura, a transubstanciação. Claro que você não vai encontrar, cara. A transubstanciação acontece ali em Mateus 26, 26, quando Cristo ele consagra o pão. Não se torna mais pão, é o corpo, e o vinho, quando é consagrado, se torna o sangue de Cristo. Ali que acontece, que o catecismo já explica, a transubstanciação, a espécie, o vinho se tornando o corpo de Cristo, ou o pão, e o vinho se tornando o sangue de Cristo. É espiritual. Mas Bernardino, ele foi um grande defensor da Eucaristia. Olha só. Contra-Reforma. Como doutor da igreja e jesuíta, ele combateu ativamente a visão protestante da época que negava o caráter sacrificial da missa e a transubstanciação, ó. Olha só, cara.
presença real. Bellarmino defendeu firmemente que Cristo está verdadeira e real e substancialmente presente sobre a espécie do pão e vinho. Sacrifício da missa. Ó. Por quê, cara? Se não tem sacerdote, não tem esse sacrifício. Por exemplo, o pastor não consegue fazer isso aqui. Consagrar a Eucaristia e o vinho. Para acontecer a transubstanciação. Não, cara. Olha só. Em uma obra de Disputatione de Controversi Christianis Fidei, estabelecimento no volume da Eucaristia, Sacrifício Missae, ele argumentou que a missa é sacrifício verdadeiro e próprio oferecido a Deus. Ó. Defesa contra o protestantismo. Ele refutou a ideia de reformadores que consideravam a Eucaristia apenas como um símbolo ou ceia memorial. Sermão sobre a Eucaristia. Ele enfatizou a importância da Eucaristia como pão de cada dia e o alimento da alma. São Roberto Bellarmino é reconhecido juntamente por sua coragem em defender a verdadeira verdade católica contra hereges, sendo considerado um pilar da fé católica nessa doutrina. Ele está usando ali simplesmente só para entrar no site Padre Apóstolo, acho que é Padre Apologética Apostólica, você vai ver ali, é um site apologético católico que defende também. E mostra, simples, entender isso. Aqui já cai por terra essa máscara desse espírito da besta, que quer degrinir, como diz Apocalipse 6, Apocalipse 13, olha só, ao termo. Não tem como, cara. Quando você começa a ter um entendimento, um amor pela escritura, qualquer palavrinha, qualquer vírgula é um vídeo de 1 hora, cara. Porque esses caras, eles sabem só acusar. E nós estamos aqui para defender a igreja, ó. Apocalipse 13, 6. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus para blasfemar o seu nome, ó. Eucaristia. Seu tabernáculo, os habitantes do céu. Olha só. Então, o que você vê, essa cara dele é de demônico, de possuído, é o espírito da besta, cara. Ele está sendo usado pelo esse espírito da besta. Dá pra ver nitidamente, cara. E você vê o ódio que ele tem pela igreja, cara. Ele tá usando os acadêmicos, né? Enciclopédia. Pode-se duvidar se o texto é bastante claro por si mesmo, visto terem pensado de modo contrário os homens mais inteligentes e doutos. Aqui quando ele diz os homens mais inteligentes e doutos, claro que ele não está falando dos protestantes, né? Ele está falando das próprias autoridades católicas humanas, incluindo, por exemplo, o cardeal Caetano, que fez o comentário falando exatamente a mesma coisa. O Fichte fez... Olha só. Ele mente de tal maneira, cara, que já é normal, cara. De tal maneira, cara, que nem sente, pô. Olha só. Cardeal Caetano. Não negou a Eucaristia, pelo contrário, ele foi um dos maiores teólogos tomistas de sua época e defendeu ardorosamente a doutrina católica da transubstanciação e o sacrifício da missa contra Martinho Lutero. Olha só, cara. Quando você começa num debate, você não tem tempo para procurar isso. Quando você começa a degustar, procurar história e
de acordo com a escritura, você vai ver que já está mentindo, cara. Olha só, ele citou aqui Bellarmino, um outro grande defensor. Ele não acreditava na transubstanciação que não tem na escritura. Certo? Ó. Agora, Cardeal Tomás Caetano também refutando os protestantes sobre esse tema. De acordo com o Ariel está fazendo. Olha só, o que ocorreu é que Cardeal Caetano, agindo como legado papal, ó, confrontou Lutero em 1518 em Augsburg, exigindo que ele se retratasse de seus erros, incluindo críticas à doutrina católica sobre a Eucaristia. Ó. Aqui estão os pontos principais sobre a posição de Cardeal Caetano e a Eucaristia, defensor da doutrina. Ó. Cardeal Caetano escreveu o tratado defendendo a presença real de Cristo e o caráter sacrificial da missa, refutando a visão protestante, cara. Olha só até onde vai esses apologetas de BGE, fundo de quintal, esses doutores, esses historiadores que o povo protestante ama e segue. É uma farsa. É uma furada. Olha só. Confrontou Martinho Lutero. Confrontou seus pais protestantes. Não vou citar mais, tá ótimo aqui pra gente entender o quê? Que é mentira, cara. Esse comentário falando a mesma coisa. O Dan Scott. E o Thales Nunes também tem um vídeo falando sobre isso aqui que ele fez ontem. Muito interessante, tem muitas provas também que ele vai trazer. Que ele inclusive cita aqui, diz a mesma coisa. Meu foco mais é escritura. Eu degusto mais na escritura, porque a escritura, mas Bellarmino rejeitou, o Cardeal Caetano rejeitou, não, vamos ver na escritura, que a escritura diz que Cristo fala, fazer isso em memória de mim. E o termo que os evangelistas usam para a Eucaristia, olha só, muito interessante, tem uma diferença em uma lembrança, simplesmente uma lembrança, e etc. É só. E esse sacrifício, Jeremias 33, 7, será autorizado. Aqui, ó. Ó, o próprio Jesus diz que o sacrifício vai ser atualizado. Quando ele diz isso? Isto é meu corpo. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Tanto em Lucas 22, 19, Mateus 26, 26 e Marcos 14, 22. O termo fazer isso em memória de mim, a prova aqui, para não ter brecha, como o próprio Jesus disse, que isso é uma atualização. Por quê? Como vai fazer isso? A Santa Missa. E os pais, igreja primitiva ali, primeiro século, tal, vai degustando sobre isso. Atos Apóstolos 20, 27, ali você vê a Santa Missa. Sendo feito ali, de acordo com o que está na Escritura. As apóstolos 2,40, perseverando dos apóstolos na comunhão na fração do pão. Certo? Olha só, o termo grego usado aqui em fazer, isso em memória de mim, foi o termo amnese, porque o grego é muito forte, né? Profundo. Então, para a língua atuais, tipo português, espanhol, não fica muito fácil traduzir. Diz fazer em memória de mim, ó. Ou mero, né? Na Bíblia espanhola, vê, mas no grego, o termo amnese. Olha só. Significa tornar atual, atualizar. Ó. Como o sacrifício era atualizado no Velho Testamento, que era a celebração do Sicarol, que era uma atualização no grego no Novo Testamento. Tem um termo amnésia. Quer dizer, tornar atual. Olha só. A maior prova para não deixar brecha para esses doutores aí, tal, etc., que é simplesmente atualizar de sacrifício, tal, etc., ó. Nenhuma, né? É que o grego existe outro termo usado para a lembrança. Normal. O termo usado é Neumon, né? Que é usado para lembrança, normal. Tanto próprio Jesus usou esse termo em Mateus 26, 13, quando ele diz que a mulher do perfume que derramou o bálsamo, quando ela diz, né, que ela ia ser lembrada, ele não usou o mesmo
termo da Eucaristia, ó. Ele usou o termo mnemon, porque era uma lembrança normal. Olha só, cara. Tem distinção, cara. A tornar atual. Como vai tornar atual? A Santa Missa. Verídico. Então, esse debate já deveria ter começado nos versículos bíblicos, para depois citar pais que falaram sobre isso. Mas vamos lá, né? Fazer o quê, né? Ou seja, na visão deles, de fato, eles criam transubstanciação, evidentemente, mas eles reconheciam que a Bíblia sozinha não é o suficiente para conseguir provar a doutrina católica da transubstanciação. Então, é importante ressaltar que isso era reconhecido por grandes autoridades católicas dos séculos passados. Claro que o Ariel vai argumentar diferente, vai usar passagens do Isto é meu corpo, João 6, etc., que a gente vai discutir ao longo desse debate. Né? Então... E uma prova convincente, João 6 é uma prova convincente, cara. Vemos ali. Vocês comeram o maná. Morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fazer isso em memória de mim. Tem diferença, cara. Porque ele vai defender com... Porque o maná, lá no Velho Testamento, é prefiguração da Eucaristia. O sacrifício ali, no Velho Testamento, com animais, tal, etc., era um sacrifício prefigurando o sacrifício perfeito de Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito. A Páscoa imolada, né? Bíblia que dá para provar isso sim com a Bíblia, né? E a gente vai ver nesse debate se eles vão ser... E cadê a Escritura? Se isso dá para provar com a Bíblia, por que você não já abriu logo no versículo e provou? Em Mateus 26, deixa bem claro, ó. Olha só. Durante a refeição, 26, Jesus tomou o pão, benzeu, ó, e partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é meu sangue, meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça, e deu-lhe, dizendo, bebei dele todo, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos vossos pecados. Ó. Cristo, ele está instituindo aqui a Eucaristia. Cristo está ensinando aqui para os seus discípulos como vai ser celebrado esse sacrifício, a minha memória. Olha só. Aqui você já vê traços da Santa Missa. E olha só, em Atos, por incrível que pareça, ó, Atos 2, 42, o momento todo ele vai atacar, cara. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, comeu na fração do pão. E na oração, ó, a fração do pão. Então ele já está fazendo o que Cristo instituiu ali na igreja primitiva. Voltando aqui, uma coisa, se você negar isso aqui que Cristo instituiu, cara, que vale a sua fé? Pra que vale? Pra nada, pô. Ser bem-sucedidos nisso, ou se o cardeal Bellarmino tinha razão quando ele falou que não dá para provar apenas com a Bíblia isso, e sim com a autoridade da igreja. A transubstanciação não, mas a Eucaristia dá para provar de Bíblia. Então essa é a visão de Bellarmino. Provar a transubstanciação não tem como provar, porque não tem na Escritura a transubstanciação. Mas tem o quê? Cristo consagrando. Como vai desenvolver isso aqui com o tempo a igreja, como está no catecismo. Então, para a Eucaristia, o termo dá para se provar assim, tanto no Velho Testamentário, que é a prefiguração, que é sombra, e no Novo Testamento. Em Mateus 26, 26, Marcos 14, Lucas 19, e 1 João 6, e 1 Coríntios 11, e 1 Coríntios 10, 17, por aí vai. Certo? Bom, vamos ver agora, eu vou passar 7 argumentos, se eu tiver tempo, em favor da visão da presença espiritual de Cristo e não da presença física, né, no caso da transubstanciação. Vamos começar com o texto de 1 Coríntios 10, 16, que vai dizer o seguinte: o pão que partimos é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo.
Aqui, claro, todo apologista católico vai entender que comunhão com o corpo de Cristo é, claro, participar fisicamente do corpo de Cristo, ou seja, que ele está literalmente comendo a Cristo na Eucaristia. O problema é que apenas alguns versículos depois, versos 20 e 21, ele vai dizer: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Agora, para lá. Será que os pagãos tinham... Isso aqui é um interessante, muito interessante isso aqui. Por quê? Ali vemos que é o único só pão. Mas os pagãos também começaram a fazer esse rito, imitando a fé dos cristãos. Tem diferença isso aqui para você entender. Se Paulo ele deixa bem claro, ó. Paulo está refutando os pagãos que estão fazendo sacrifício para os ídolos, etc. Olha só. Olha a manobra do esgoto do espírito da besta. 1 Coríntios 10, ó, 10, ele usou 16, ó. Mas ele esquece de citar o 17. Ele esquece primeiro, olha só. O cálice de benção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, ó. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, ó. Ó 17, uma vez há um único pão. Nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo, porque todos nós comungamos do único pão. Ó. Olha só que São Paulo está refutando aquele povo que tinha comunhão com os demônios, que não é a comunhão do único pão. Olha só, cara, a manobra, ele usa 20 e 21, ó, do Dr. Banzoli. Ó. Olha só. Desse modo, quando vós reunis, já não é para comer a ceia do Senhor. Portanto, mal vós podeis à mesa. Cada um se apresenta tomando sua própria refeição. E quando uns têm fome, outros se farta. Olha só, ele vai tirando fora do texto, vai tendo interpretação pessoal de acordo com o que Paulo não está falando, cara. Olha só, aqui Paulo deixa bem claro, é um único só pão. Aí, 1 Coríntios 11, ali do 23, ele vai falando ali, ó, da ceia eucarística, que foi transmitido a ele. Eu recebi do Senhor o quê? Ó, do Senhor, não do culto pagão, tal, etc. Não, do Senhor. O que foi passado ali em Mateus 26, para os apóstolos, pela igreja. Simples, pô. Simples entender isso. Vamos aqui. Olha só. Sim, ó, Paulo está assim, ó. Sim, Paulo está firmemente refutando a comunhão com os ídolos em 1 Coríntios 10, 14 e 22, que o Lucas Manzoni está citando aqui. Olha só, vê a diferença Eucaristia e a comunhão com os, como posso falar, como os hereges daquela época, certo? Ó, ele, ó, versículo, ó, o contexto que incluía o versículo 15, ó, ele usa uma linguagem clara, exalta os cristãos a fugir da idolatria. Aqui está o ponto principal da refutação de Paulo, a mesa dos demônios. Porque os pagãos tinham culto também. Sacrifício, tal, etc. Muito diferente do que a igreja pregava, que ensinava. Olha só. Paulo argumentou que a participação de banquetes ou rituais dedicados aos ídolos não é um ato
ofensivo, mas uma participação, comunhão com os demônios, ó. Então os pagãos tinham o mesmo costume. Por que se torna pagão? Porque não é comunhão com o Senhor, porque não é o magistério. Não são o sacerdote que vai consagrar ali, são sacerdotes pagãos. E etc, etc. Aí significado, né, em 1 Coríntios 10, 15, ó. Ao dizer, falo como uma pessoa sensata, julgai-vos mesmo, que digo, Paulo está apelando ao discernimento dos coríntios. Ele quer que eles entendam, logicamente, espiritualmente, que a comunhão com Cristo é incomparável com a adoração de falsos deuses. Olha só, cara. Simples entender isso, pô. Tipo, culto pagão tem também esse ritual, essa consagração, mas não é a comunhão com que Deus instituiu. Etc, etc, etc. Então, só para você ver, tá atacando. Vai catando outros textos que não se fala para tentar provar que é uma farsa. Mas não tem como, cara. Comunhão com os demônios a partir de comer fisicamente o demônio, literalmente? Será que quando eles sacrificavam o demônio, eles estavam comendo o demônio? Claro que não. Essa é uma comunhão espiritual com o demônio. Então, Paulo não está falando de comunhão física aqui. Não é apenas isso. Tem vários detalhes do contexto que vão mostrar exatamente o mesmo ponto, né? Então, evidentemente, a comunhão é espiritual. Agora, Lucas, se você defende uma comunhão espiritual, significa que você está negando uma presença real? Claro que não. A gente pode, inclusive, fazer alguns paralelos muito importantes. Por exemplo, nós temos o Espírito Santo em nós, certo? O Espírito Santo está em nós fisicamente, né? Evidente que não. Entretanto, essa presença do Espírito Santo em nós, ela é real ou é uma presença de mentirinha, é uma presença real? Evidentemente que é uma presença real. Olha só, cara. Mateus 20 a 20. O Espírito Santo assiste a igreja. Então, o Espírito Santo está sobre a igreja. Certo? É presença real ou presença visível? Invisível. A comunhão ali, a transubstanciação é invisível. O que Cristo, Mateus 26, 26 ali instituiu é invisível. O que torna isso atual? Mistério, consagração, presença real de Cristo. A consagração sacerdotal. Eu sou a porta. Eles usam esses termos, tal, etc, relativista assim, pra gente tentar o quê? Desmistificar o que Cristo instituiu. Olha só a conversa, ó. Que tem a ver isso, cara? Vai usando de analogia, de contexto, usa os versículos bíblicos que falam sobre o assunto. Mesmo não sendo a presença física. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, quando Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem ali, em meu nome, ali estarei com eles. Ele está entre nós de verdade ou de mentirinha? De verdade. Essa presença real. Ele está aqui fisicamente agora, nesse momento? Espiritual. A Eucaristia é uma presença real e espiritual também. Que se fez, que quando é consagrado pelo sacerdote, que impersona Cristo, a presença ali da Eucaristia se torna a presença real de Cristo. No pão e no vinho. E quem comunga, olha só, todo esse contexto desse herege, destruímos com a Bíblia. Olha só. Olha o que São João fala, olha só. Quando você comunga, você acredita nessa instituição que se você negar isso, você está negando todo o contexto, sua vida não tem sentido. Só, João 6, olha só, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, ó. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Assim todos que ouviram o Pai e foi por ele instituído, vem a mim, ó. Olha só. Cristo está, Mateus 26, 23, está instituindo, ensinando os apóstolos. Olha só. Olha o que Cristo fala, João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Ó. Os caras já deviam debater sobre isso aqui, ó. Sobre os textos, os versículos bíblicos que falam sobre isso. Mas tá citando o Espírito Santo. Eu sou a porta. Tá saindo fora desse debate.
o debate que fala Mateus, São Marcos, São Lucas, São João e Paulo falam sobre isso. E a igreja católica, a primitiva ali católica, também fala sobre isso. Então, tem que usar esses versículos bíblicos para provar, tanto o Velho Testamento também tem as prefigurações, tal, etc. Que eu tenho todo estudo, tem contexto aqui. Não vale a pena nem mostrar. Falando sobre isso, ó. Que isso deixa bem claro, pô. Olha só uma coisa muito interessante, ó. 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, ó. Pois a minha carne... Olha só o que isso fala, cara. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim, ó. Olha só, cara. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Olha só, tal esse foi o ensinamento ali em Cafarnaum do Senhor Jesus Cristo, João 6, 59. Olha só. 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você não entende o mistério aqui, cara? Quando você vai lá comungar ali a Eucaristia, você se torna um com Cristo, cara. Não tem como negar. Se você nega isso aqui, cara, sua vida acabou o sentido, pô. Seu sentido acabou. Toma o termo aqui, amnese, é atualizado. Não como o termo milemon, simplesmente uma lembrança. Não, cara. Ó, em Jeremias 33, 17, para finalizar esse vídeo aqui, 36 minutos, está profetizando a era messiânica. É só pegar a Bíblia Jerusalém, ou Bíblia Católica, Ave Maria, Jeremias 33, 18, ó, tá falando da nova a restauração. Então, ó, falando, ó, da promessa. Que promessa é essa, ó? Tá falando do Velho Testamento, não, mas do Novo Testamento. Chega descendente de Davi, fala de um sacrifício diário, todos os dias. É bem claro, em cada momento está sendo celebrado, ó, a Eucaristia, em cada segundo. Um lado da terra escurece, outro lado da terra esclarece, está sendo atualizado um sacrifício de Cristo, que é a Santa Missa, certo? Como diz ali a prefiguração de Jeremias 33, 18. Olha só. Já está prefigurado o sacrifício diariamente. Só na igreja católica, só na igreja que Jesus fundou. Ele fundou uma só igreja, tá? Não fundou a igreja protestante. Não é simplesmente um simbolismo, um teatro, como você vê aí nas igrejas protestantes, certo? Só. Malaquias 11, ó. 11, todo lugar será oferecido um incenso. Qual é o único culto que tem incenso? Igreja Católica. A Santa Igreja Católica Santa, né? Faz queima de incenso. Outra coisa, no Velho Testamento, o sacrifício era feito somente em Israel. E era anual. Jeremias 33, 18. Fala de um sacrifício feito todos os dias. E aqui, Malaquias 11, fala de um sacrifício que é em todo lugar. Diz aqui, em todo lugar será oferecido ao meu nome sacrifício, incenso, uma oferenda pura. Só a Igreja Católica faz isso. Certo? Então, vemos o termo ali, aminemon, nome difícil, hein? Tornar atual, ó. Termo da Eucaristia, ele usou termo milemon, porque era uma lembrança normal. Mas para a Eucaristia ele usou amnese, que não é um simples lembrança, é tornar atual. Olha só, cara. Aos termos, cara. Lá em Mateus 16, 19, ele usou o termo milemon. Simplesmente lembrança.
Em Mateus 26, fazer isso em memória de mim, ele usou o termo anamnese para simples lembrança, como a mulher do perfume, ele e a lembrança dos pães, ele usou eminemon. Então, não tem brecha, certo? Não tem brecha. Amnese. Nossa, cara, interessante. Salve Maria, serve Luciano Roberto. Vamos encerrar aqui, primeiramente, esses argumentos do Lucas Manzoni. Pelo amor de Deus, 40 minutos, cara. Não tem como, cara. Eles não vão conseguir provar e degrinir a Eucaristia, porque não tem brecha, cara. Por mais que ele usa padres que não acreditavam, etc, não tem como. A Bíblia não deixa brecha nenhuma. Salve Maria.